Sétimo episódio, Bora Voar Talk, sejam muito bem-vindos. Inteligência no Campo, um podcast da Agromap Drones, onde conversamos com quem vive o agro de verdade. Relacionado a DJI esse ano, tem alguma informação de lançamento? Informações confidenciais, né? Não tem Assista ao próximo episódio. Próximo episódio. O produtor já sabe que o drone é mais barato com autopropelido. Que esse é um assunto autopropelido, com um trator de arrasto, com uma bomba. O que faz um produtor ainda optar por comprar um autopropelido ou comprar um trator de arrasto lá para pulverizar? E é muito importante o subdealer se diferenciar, e entra muito essa questão do pós-venda, para não entrar nessa briga de preço. Porque, cara, a briga de preço vira um leilão. porque o fulano me deu R$1.000 de desconto. Mas ele me deu uma hélice. Mas não sei o que. Cara, se tu se diferenciar, tu vai fugir dessa briga de preço e o produtor vai comprar contigo porque ele quer o pós-venda. Sétimo episódio, Bora Voar Talk, sejam muito bem-vindos. Inteligência no Campo, um podcast da Agromap Drones, onde conversamos com quem vive o agro de verdade. Hoje, um pouquinho diferente, vamos trazer quem conhece o drone desde a sua essência, que vive isso desde 2018. Pegou lá no início a parte de drones de pulverização. O nosso convidado de hoje é alguém que uniu a técnica, vendas e visão de mercado. Começou como, vou falar assim, ajudante e hoje é gerente comercial de uma das maiores distribuidoras de drones do Brasil e da América Latina. Natural de Novo Hamburgo, criado em Campo Bom, ele vem de uma família simples, tem 3 irmãs, inclusive gêmea. Irmã gêmea, não sabia disso, hein? E sempre foi apaixonado por matemática. Mesmo sem condições de pagar a faculdade, conquistou bolsa de estudos e se formou em engenharia cartográfica e de agrimensura. Pensou em fazer civil, mas seguiu na área. Desde os 16 anos trabalhava com carteira assinada, mais tarde por indicação de um professor, mais um que teve o professor no seu berço, onde conseguiu, falar assim, angariar e buscar coisas melhores, né? Entrou na Manfra, começando no suporte técnico, onde se destacava ajudando o time comercial. O caminho foi natural, de forma muito simples, e a partir daí, com vendas, enfim. Hoje o nosso convidado especial, que trabalha na Alcomp, hoje ele é gerente comercial da Alcomp, atua há mais de 10 anos no mercado. A Alcomp, lembrando que é pioneira em drones de pulverização, Rodrigo Ross. Tudo certo? Muito obrigado. Obrigado Prazer pelo em convite. receber aí, diretamente de Porto Alegre. Eu, antes do Rodrigo se apresentar, eu vou fazer uma introdução. O Rodrigo é um cara que eu tenho uma gratidão, assim, eterna. A gente teve 2 momentos de choque, né? Mas é normal quando a amizade é verdadeira. Hoje é um cara que me inseriu no mercado de drones agrícolas porque ele abriu as portas quando eu procurei a Alcomp lá em Porto Alegre em 2022, e se não fosse a confiança dele depositada em mim, talvez hoje não estaria aqui, talvez a Agromap não estaria aqui em Assis também. Então, Rodrigo, muito obrigado. Seja bem-vindo, tá? E agora aproveite e conta aí pro pessoal também quem que é o Rodrigo, o que que o Rodrigo faz, onde o Rodrigo fica aí, como é que é a família, é casado, para que time que tu torce aí? Gremista, casado com a Stephanie, ela que me apoia nessa loucura dos drones de pulverização aí, né? Obrigado pela introdução. A gente vai ter um papo bem legal hoje, porque eu tive um início no drone lá atrás, quando tudo era mato, né? A gente não tinha o mercado que é hoje, assim, era realmente uma aposta que a Alcomp fez na época. E a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso, contar como é que era lá atrás, as evoluções que o mercado teve. Acho que vai ser um papo bem interessante. Como tu comentou bem na introdução, então eu vim de uma família simples e gostava de matemática, decidi fazer a faculdade de engenharia. Lá em Campo Bom era um setor muito forte calçadista. Então hoje eu entrei nessa parte de engenharia, agricultura, não tinha nada a ver com a região onde eu morava. E o destino foi me guiando para isso, né? Eu consegui uma bolsa para fazer, eu queria fazer civil, engenharia civil. Não consegui nota para civil e eu consegui para engenharia cartográfica. Minha ideia era o seguinte, vou fazer um semestre, peguei todas as cadeiras correlatas e aí depois eu troco para civil. Aí eu comecei a fazer, aí eu peguei lá cálculo, física, química, aquelas cadeiras que são iguais para engenharia, e tinha uma obrigatória que era introdução à engenharia cartográfica e de agrimensura. E nessa cadeira
Eu conheci o professor Leonardo Inocêncio, que me ajudou bastante nesse início. Qual que é a cidade lá que tu fez a... São Leopoldo, São na Leopoldo. Unicinos. Unicinos. E aí, esse professor mostrou que esse mercado é muito promissor. E a civil hoje é um mercado que tem muita gente formada, é um mercado bem concorrido, e a cartográfica e a agrimensura falta profissional, né? E aí eu, cara, vou seguir essa linha, seguir essa faculdade, e meu desafio depois que eu decidi isso aí era entrar na área, né? Eu comecei lá atrás, trabalhava limpando estoque, depois eu trabalhei no escritório de contabilidade por um bom tempo, isso me ajudou bastante até hoje, para eu entender, isso é legal na parte comercial, para tu entender como é que uma empresa funciona, as tributações, se é simples nacional, se é presumido. Isso foi bem legal, assim, uma experiência muito boa que eu tive. Fiquei 3 anos no escritório de contabilidade, mas eu precisava entrar na área, né? E esse mesmo professor me indicou uma vaga que surgiu na Manfra, que era em Porto Alegre, que eram 60 quilômetros da cidade onde eu morava, lá em Campo Bom. E aí eu fiz entrevista e tal e fui chamado, né? E aí, opa, vou entrar agora no mercado, na área que eu tô estudando. E aí foi bem complicado, era 60 km, eu não tinha carro, pegava trem, aquele tendel de início de carreira, assim, né? Quando tu é adolescente, jovem, né? As aventuras aí. E aquilo que, assim, tu não pode desistir, tu tem que seguir tentando. Minha mãe me falava, puta, tu acorda às 6 da manhã, chega em casa meia-noite, vai pra faculdade e tal. Hoje acho que eu não teria essa energia, né? Mas na época eu era novo, queria correr atrás dos meus sonhos, então segui essa linha. Aí comecei na Manfra, no suporte. Como é que tu conseguiu a vaga na Manfra aí? Então, foi indicação desse professor, Né? Aí eu fiz essa entrevista, me chamaram, e comecei no suporte. Só que o que acontecia? Eu fazia treinamento. Então, assim, o time comercial vendia lá uma RTK, uma estação, e eu fazia o treinamento, beleza. Só que não tinha treinamento todo dia. Então, quando não tinha treinamento, que eu não tinha nenhum equipamento para estudar, nada, eu poderia ajudar o comercial. Então, eu pegava uma lista de clientes lá e ficava prospectando. Sentava num cantinho lá, lembro até hoje, lá num fundão lá e ficava ligando. Eu tava ligando mais que os vendedores, porque eu tinha tempo livre, e aí o que acontece? Eu ligava meio sem responsabilidade, eu não tinha que entregar resultado, vender. Eu ligava pros clientes assim, aqui é o Rodrigo, eu sou do suporte, então eu ligava mesmo a parte técnica, né? Não sei se o senhor sabe, lançou aqui agora um novo RTK, um novo recurso e tal. E aí eu ia por essa parte mais técnica, e por isso que a gente vê muito, né? O vendedor, consultor técnico comercial, né? Então é muito para essa parte técnica. E aí eu passava um relatório no fim do dia lá pro gerente, falei com esses clientes aqui, tem essas negociações e tal. E eu pendurado no telefone o dia inteiro, né? Eu gostava de fazer e pra mim era uma conversa, assim, era até distração, né? Não precisava, não tinha ninguém me obrigando a fazer, mas eu ajudava o time. E aí, quando surgiu uma oportunidade de venda, eles... Assim, é um mercado, a gente sabe, até hoje é difícil de taxar vendedor. E aí eu tinha, acho que 18 anos, mais ou menos, 18, 19, e eles... o Rodrigo fica o dia inteiro no telefone lá, vamos dar uma oportunidade pra ele. Aí me ofereceram a vaga, aí eu ia ganhar tipo uns R$1.000 de aumento e ainda ter comissão. Deus do livre, vamos. Na hora. Nem pensei muito o que era ser vendedor, né? Vamos vender, azar. E aí aceitei a oportunidade. Aí comecei, fui me desenvolvendo, fui estudando sobre vendas, processo comercial e tal. E aí depois surgiu uma vaga na Alcomp, que na época a Alcomp era uma concorrente da Manfra. A Manfra vendia a Leica, né? A Leica, que é um equipamento suíço, tu que é agrimensor sabe como é que é. É o sonho de todo topógrafo, né? É difícil comprar uma Leica aí, hein, pessoal? Não consegui ir lá na empresa de topografia, não deu. É difícil. É difícil. E era difícil de vender, porque tu tinha que entrar muito no relacionamento. É o equipamento que ele é o dobro, o triplo do preço, então tu tem que... Tecnicamente ele é mais difícil também de operar, né? Ele tem umas particularidades. Né? Ele tem muito recurso, assim. Muito recurso. Então, até na venda tu tinha que mostrar esses diferenciais, né? E aí, até minha esposa me ajudou muito, na época era minha namorada, a Stephanie, eu tava bem indeciso. Saio da Manfra, vou pra Alcomp e tal. Decidi ir, e aí eu tô na Alcomp agora esse ano, vou fazer 10 anos na Alcomp. E aí, parabéns. Seguimos a carreira aí nas vendas dentro da Alcomp e depois veio entrando os drones, né? Hoje tem só uma... Como hoje tu é gerente comercial da Alcomp, o que tu valoriza mais no time? A técnica, a atitude ou a constância? Olha, eu acho que tudo é uma soma, tá? Hoje, o vendedor ele é uma soma de várias valências, né? Não adianta o vendedor só saber toda a parte técnica e não ter relacionamento. Não adianta o cara ser consistente, ligar toda hora, ou estar sempre presente lá na revenda, visitando, mas não saber da parte técnica, ou não conseguir relacionamento. Então, assim,
O vendedor, até a gente fala muito dessa questão de IA que está entrando no mercado, né? Que até é uma coisa que acho que os drones vão acabar avançando muito nesse sentido. Mas o vendedor, ele é uma soma de várias coisas e não adianta tu ter uma valência apenas, sabe? Então, é uma profissão, assim, que mesmo com essas novas tecnologias e tudo, não vai acabar, na minha visão, sabe? Porque tu tem que ter muitas coisas juntas para se tornar um bom vendedor. Entendi. E na parte do drone tecnologia, a parte técnica, ela é importante para o vendedor também. Ah, com certeza. Não tem como fugir disso. Não tem como. O mercado está bem concorrido e o que a gente está percebendo, né? Por que é importante essa parte técnica? Para a gente conseguir mudar a mentalidade do produtor, né? E se o vendedor não tem conhecimento técnico, ele não consegue fazer isso, né? A hora que vem uma pergunta um pouco mais cabeluda, ele espana e não sabe o que responder. Até dessa questão da mentalidade, eu fiz um vídeo esses dias aí, uma reflexão que eu tive que eu achei bem interessante, estava compartilhar aqui, dessa questão da mentalidade do produtor, né? E vai um gancho, por que o vendedor tem que ser técnico também. Eu estava ouvindo um podcast recentemente que era o VP da John Deere, o vice-presidente da John Deere. Sim. E ele estava contando a história da John Deere, que quando ela foi criada lá em 1800 e pouco, ela trabalhava só com implemento, não tinha trator. E aí surgiu lá uma empresa chamada Waterloo que começou a fazer trator e no fim a John Deere comprou essa empresa. E aí em 1918 eles passaram a trabalhar com tratores. Só que nessa época, antes de entrar os tratores, tudo era via tração animal. A John Deere vendia implemento e aí tinha toda uma cadeia para essa tração animal, né? Tinha gado lá para puxar os implementos, aí tinha veterinário, tinha toda uma estrutura lá de ração, de alimentação para esses animais, tudo pensado para aquilo ali. Aí chegou os tratores, né? O produtor, a vida inteira, né, fez com tração animal. O pai fez, o filho fez, o avô, o bisavô, sempre foi assim. Aí vem alguém lá e diz que o trator, uma máquina, vai passar a substituir os animais. Aí o produtor olha, cara, eu tenho veterinária aqui dentro da fazenda, eu tenho, sei lá, faço milho forrageiro, tem toda uma estrutura ali para atender esses animais. Aí, daqui a pouco vem um cara e me diz que agora eu tenho que usar trator. Que é uma máquina a diesel, sei lá se era diesel na época, né, a combustão, que vai puxar meus implementos. Vai substituir. Cara, isso não existe, não funciona. Inclusive a John Deere, internamente, tem essa história que eles ficaram em dúvida, assim, alguns disseram, não, isso aí não existe, trator não vai funcionar, vamos usar aqui, vamos focar em implemento e tal. E hoje a John Deere é referência em trator. E aí é engraçado, porque isso foi em 1918 que a John Deere comprou essa empresa e começou o trator. E a Alcomp começou com os drones em 2018, exatamente 100 anos depois, né? E aí foi o que a gente ouviu. Cara, a vida inteira eu pulverizei com autopropelido, né, terrestre e tal, e agora tu vem me dizer que um robô voador vai pulverizar minha lavoura. Isso não existe, né? E aí é a mesma coisa. Como lá na época dos animais tinha toda uma estrutura para atender, hoje em dia tem lá uma mecânica de autopropelido, toda a parte, peças e tudo, pós-venda, e o drone. Como é que vai ser, né? E aí a gente está hoje, 2018, a gente está mais ou menos aí há 8 anos desde essa entrada dos drones de pulverização e hoje nós já se tem assistência técnica, já se tem peças, Bastante gente qualificada também no mercado. Qualificada. Então, assim, tu vê que se o vendedor não é qualificado, ele não consegue mostrar para o produtor essa diferença, entendeu? E não muda a mentalidade, o produtor não compra equipamento. Exato. E dentro da parte técnica tem a parte de segurança. O produtor tem que se sentir seguro com o cara que está mostrando, está ofertando informação, enfim. Rodrigo, tu comentou da Alcomp, não é? Conta um pouquinho para nós da Alcomp, como é que foi essa transição, porque a Alcomp é uma empresa que tem 25 anos ou 26, né? Isso, exato. E ela vem sempre da tecnologia, topografia. O que eu percebi da Alcomp? O primeiro contato que foi em 2015, ela é muito forte no pós-venda. Sempre ela tem uma equipe, um time muito forte de pós-venda. Como é que foi essa transição? Porque a Alcomp foi o primeiro dealer oficial da DJI no Brasil, né? Exato. A gente brinca assim, às vezes um cliente compra lá o T30, né? Eu comprei o primeiro T30 do Brasil, comprei o primeiro T40, sempre tem, né? Sim. E realmente, assim, a Alcomp foi pioneira nesse mercado. Falando um pouquinho da história da Alcomp, né? Ela é de 97, então uma empresa aí já vai fazer quase 30 anos.
e sempre trabalhou com tecnologia para agricultura e para topografia. Ela era um braço dentro de uma empresa mais antiga, que era a Casa do Desenho. Essa empresa fechou e a Alcomp acabou saindo lá de dentro, em 97. Quais são os produtos que a gente trabalhava, assim, né? Eu tô na Alcomp há 10 anos, mas antes disso, o que eles trabalhavam? Sistemas de tecnologia para piloto automático. Antes, lá atrás, vendia muita parte de... Lá no sul tem muita lavoura de arroz, né? Então, muito sistema de curva de nível para fazer aquelas taipas do arroz, sistemas de nível. Sistema de nível para fazer na plana a sistematização, aqueles quadros nível 0 do arroz. Muita parte de topografia, então, estações totais, teodolitos, níveis. E o que acontece? Isso é um ponto muito legal, que a Alcomp sempre teve um DNA de venda para cliente final e sempre entendeu essa dor do produtor e do pós-venda. Ninguém fica no mercado tantos anos se tu não tem um bom pós-venda, né? E sempre teve isso muito claro. Se a gente não der um bom atendimento para o produtor, não vai dar certo. E aí, em 2017, mais ou menos, a gente começou a trabalhar com drone de mapeamento. O foco era trabalhar com Phantom, Mavic, para fazer mapeamento focado na topografia. Então, a gente vendia lá uma RTK e aí começou aquela fase do pessoal querer fazer mapeamento com drone. A gente começou a trabalhar com o Phantom. O Phantom se vendeu muito mesmo, muito, muito, muito. Até hoje o pessoal ainda... tem bateria de Phantom, não sei o que lá. Eu tenho 2 Phantom ainda. É museu, né? Mas é um baita de um drone. Um baita equipamento. Baita. E aí, a gente entrou com a DJI em 2016, com o Phantom. 17 e aí 18, numa viagem que o nosso diretor, o Roberto, teve fazendo na China, surgiu a oportunidade de trabalhar com os drones de pulverização. E, cara, era uma coisa assim, uma grande aposta, né? Uma grande aposta, assim, pra gente ter uma ideia de valores. Um Phantom lá custava 10 mil reais, 15 mil reais, né? Aí, na época, era o MG1P, que era um drone de 10 litros. Era um Frankenstein, até é engraçado assim a gente começar a lembrar. O drone ele vinha até desmontado, tu tinha que montar ele, botar tanque, parafusar. Ele vinha em módulo, então tinha que montava ele aqui. Exato. É tipo hoje o T100, que vem em 2 caixas, só que ele tinha que parafusar um monte de coisa. Era outra realidade, assim. E aí, de 10, 15 mil de um ticket médio de um Phantom, a gente tinha ali 120, 130, 140 mil um MG1P. E aí, né, é uma aposta tu trazer um produto desse ticket sem saber se vai dar certo, sem saber se, né, a DJI não tinha garantia no Brasil, a garantia era do importador, então a gente vendia o drone, se desse um problema, a gente tinha que assumir a garantia. E a gente, vamos apostar. Aí fomos lá, importamos algumas unidades, foi, vendeu. A gente, se não me engano, na primeira importação a gente trouxe 5 unidades. Aí depois, vamos trazer mais 5. Cara, daí foi. Aí trouxe 10, mais 10. E começou a ver que o mercado existia ali, mas era um produto muito limitado, né? Muito limitado. A gente também não conhecia muito a parte de peça de reposição. Se caía, como é que a gente fazia, como é que arrumava. A gente mesmo tinha dúvida assim, cara, se cair, tem conserto, será? Não tinha com quem perguntar. Tem que ter coragem, parabéns aí pro porque a gente era o primeiro, né? Então, a gente não tinha, e aí, bom, vamos ver o que acontece, né? E aí, caiu o primeiro. Agora manda vir pra cá. Daí trouxe pra lá, agora vamos tentar entender. E tu tinha que passar naturalidade pro cliente, né? Não podia... também não sei, entendeu? Tem que seguir firme ali. E a gente ainda, assim, mas a gente nunca deixou um cliente na mão, sempre deu um jeito, sempre resolveu, assim. Uma coisa eu lembro que era engraçado, por exemplo, para te trocar um motor hoje de um drone, né? Ele tem plug and play ali, tu tira os cabos ali, desparafusa e tal, desconecta o motor e troca. O MG1P, tinha que soldar o fio. Então ele vinha um motorzinho com 3 fiozinhos assim, e tu tinha que soldar. E aí tinha um sentido que se tu soldasse o lado errado, ele tem o horário e o anti-horário, né? O CW e CCW. Nossa. Se tu soldasse o fio invertido, ele girava ao contrário. Na hora de ligar, o drone ligava, tombava. Então assim, até isso, hoje em dia tu manda um motor pro cliente, troca aí, é tranquilo. Naquela época, cara, tu tem aí tem ferro de solda, entendeu? Era outra realidade, assim, né? Então, e outra coisa que eu falo, além da Alcomp ser pioneira, assim, e assumir esse risco, eu sempre, eu levo muito em crédito também os primeiros clientes que foram junto nessa barca, entendeu? Abraçaram a Alcomp na época, né? Assim, a gente olhou esse mercado, apostou, mas o cara que comprou os primeiros também não tinha muita informação. Confiança. O cara olhou o equipamento, cara, acho que tem mercado. E comprou o primeiro, e foi.
não tinha muito material na internet, né? Não tinha vídeo, O pessoal às vezes compra ali em 2022, 2023, ali T10, T30, e reclama, né? Que não tinha conteúdo, não tinha informação. Mas imagina 2018, né? Então a coisa era... Cara, era bruta. Quem que era do pós-venda na época lá? Cara, na época, é que mudou muito, né? O que a gente fez? Como era um mercado que a gente não sabia se ia dar certo, a gente puxou muito os técnicos da topografia, que davam suporte para dar um apoio, né? E aí, claro, foi tomando uma proporção, até esses técnicos nem estão mais com a gente, mas depois a gente começou a colocar a equipe especialista pro produto, assim, né? E na época a DJI vinha dar esse treinamento para vocês ou no Não. começo foi vocês mesmo que os chineses não apareciam? Não, nada. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o chinês foi com o Rubio, que hoje até não tá mais aqui. Eu acho que foi em 2022, mais ou menos, e foi assim, ó. Nossa senhora, 4 anos depois. Uns 4 anos depois, e foi ele viu um vídeo meu, que eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Ele viu um vídeo meu e me chamou pra... Ele tava assim, pesquisando do mercado brasileiro. E deu, não, só dá o comp. Tá dá o comp, tá. Tipo assim, sabe? Que daí ele começou a fazer contato, tirar algumas dúvidas e tal. Mas não, era tudo assim, isso é outro ponto também. A DJI não tinha, hoje tu tem até chineses que falam português que estão no Brasil, né? Tem toda uma estrutura. Na época, assim, a gente importou, veio lá as caixas, e aí te vira, né? Monta aí, tenta voar, era tudo em inglês, os controles, decola, pousa, testa. Era, assim, uma coisa totalmente bem hard, assim. Era bem experimental o negócio. Bem corajosa essa aí. E o mercado, vocês vendiam para o Brasil inteiro na época lá de 2018. O pessoal procurava vocês. Como é que era a venda desses drones na época? Como é que vocês faziam vamos falar assim, essa oferta? Sim, é totalmente diferente do que é hoje, né? Era muito online, muito online. A gente anunciava em site, fazia alguma coisa de tráfego pago mais no Google. Na época o Instagram não era tão forte assim até então. A gente fazia muito do tráfego pago no Facebook e muito no Google, né? E até ali que eu comecei a fazer os vídeos, e eu lembro que eu me destaquei muito no time comercial da Alcom por causa desses vídeos. O que aconteceu? Era tudo novo, né? E hoje em dia o produtor chega numa feira lá, ele já sabe tudo, né? Quantas baterias que carregador, gerador, ele sabe tudo. Na época era 0, então tu tinha que explicar pro produtor, quanto tempo dura a bateria? Mas e qual carregador? E não sei o quê. Cara, e aí eu cansava de ficar o dia inteiro falando as mesmas coisas. O MJP na época, tu trabalhava ali com 6 a 8 baterias, era bem diferente, né? É 8 baterias. Mas quanto tempo carrega? É 40 minutos cada bateria que carrega. Hoje carrega em 7, 8 minutos, né? Era 40 minutos para carregar. 40 minutos. E aí, mas quanto tempo dura essa bateria sem vida útil? É 200 a 300 ciclos. Mas e qual o rendimento? Não sei o que. Falei, cara, eu não aguento mais. É o dia inteiro eu explicando. Claro, a gente quer vender, né? Mas era repetitivo. O que eu pensei? Cara, eu vou fazer um vídeo na internet, no YouTube, que eu vou deixar isso explicado. Quando o cara me procurar, eu vou dizer, vamos fazer o seguinte, assiste o vídeo primeiro. Depois a gente volta a conversar, que aí tu já vai vir mais pronto, né? Aí beleza, eu fui lá em casa, assim, liguei a câmera do celular lá, gravei o vídeo, comecei a pesquisar como é que editava e tal, e meti na internet. Aí, esse vídeo, além de eu explicar para os clientes, eu comecei a captar lead. Porque a galera viu os vídeos e... vi teu vídeo no YouTube, que daí, claro, eu, né, vendedor, botava meu WhatsApp lá, né? E isso é outra coisa, né? A galera às vezes tem medo de colocar telefone. Cara, eu boto meu telefone em qualquer lugar, WhatsApp e tal, sou muito acessível, assim, né? Botava até hoje lá, se procurar, deve ter uns vídeos lá de 2019, 2020 lá. E aí botava meu WhatsApp, o cara me chamava no WhatsApp, por que eu pensava, daqui a pouco o cara liga na Alcomp e vai para outro vendedor, eu que fiz o vídeo e perdi a venda, entendeu? O vendedor né, quer vender. Tem que ter uma competição aí, não pode perder venda. Aí, os caras me chamavam e tal. E, cara, o que entrou de contato, e é uma coisa engraçada, até assim, eu dou sempre uma dica pro pessoal, quem tem disponibilidade, tem que ter um pouco de coragem, se tu ligar a câmera, fazer um vídeo e tal. Não é fácil. Tem que fazer, porque, cara, o que eu sentia? O pessoal olhava o vídeo e me procurava para ser meu amigo. Porque ele ficou lá 20 minutos assistindo eu falar... E ele criava uma relação do que... uma conexão do que eu, daqui a pouco, simplesmente, o cara entrou em contato no site, eu chamei ele, é muito frio ainda. Então, e eu tava ensinando de graça para ele no YouTube. Então, ele vinha já muito mais quente e eu consegui fechar muito drone naquela época, por conta desses vídeos, né? Aí tinha o MJP, depois veio o T16. Tu lembra, na época, quanto custava um drone desse pro cara comprar um MJP? Cara, assim, era em torno... dependia muito das baterias, né? Porque tu podia comprar de
4 a 12 baterias, depende muito da produtividade e tal, mas variava de 120 a uns 180 mil reais. Olha que engraçado, eu esses dias, eu tenho uma pasta lá no meu computador com as propostas, os modelos de proposta, né? Aí tinha uma proposta, acho que era de 2020, de um T16, a 230 mil reais. Nossa. Que é o preço hoje aí de um, sei lá, perto do preço de um T100. Um T70 completo e só carregar para trabalhar. Exato. Tu lembra, eu entrei no mercado depois, mas tu lembra qual que era a produção de um drone desse diário? Quantos hectares fazia? O MG1P era assim, ó, ele fazia, era a mesma vazão, 10 litros por hectare, só que ele fazia em torno, aí era um voo, 1 hectare, então ele fazia ali por hora de 4 a 6 hectares. Só que era a limitação? Meu Deus. A limitação era a bateria. Porque assim, ó, a bateria, ela fria, carregava em torno de uns 25 minutos. Com 4 tu já ficava meio apertado, então tu tinha que ter umas 6. Só que quando ela começava a esquentar, não tinha jeito de carregar a bateria, ela ficava lá parada e não carregava. Então tinha clientes que estavam com 12 baterias, com 14 baterias no campo para um drone, para tu conseguir fazer o ciclo e voltar e ela ter esfriado, entendeu? Então isso era uma limitação, só que cada bateria custava, sei lá, 10 mil reais. Então o cara ter 10 baterias é 100 mil reais só em bateria, né? Até, a gente tá hoje, agora, 8 anos depois com o T100, né? O padrão é 3 baterias, mas muitos clientes estão tendo que comprar uma 4ª bateria, porque o cara pousa e decola muito rápido. Uma bateria maior, com muito peso, tá esquentando, né? Esquenta. E aí o cara, mas tem que comprar uma 4ª bateria e tal. Aí a gente lembra, né? Puta, o cara trabalhava com 12. Agora é 4. Agora 4, os caras tá achando ruim. Tá mal acostumado aí, não, mas o mercado mudou muito. O que chama atenção, por hora fazia de 4 a 6 hectares. Hoje o T100 ou o T70 faz isso num voo. 10 minutos, vou falar 8 aí em operação. Não, e assim, ó, era 4 a 6 com as baterias frias. Bem trabalhado. Se pegasse bateria quente, já era. Tu lembra de um feedback de um cliente que comprava, tipo um MG1P na época, o que ele falava assim, relacionado a falar assim, fiz o investimento certo, comprei esse equipamento aqui, se ela substituiu um terrestre, um costal, o que ele substituía na época? O que acontece? Cara, era tudo prestador. Não tinha produtor, não Prestador existia. de serviço. Era 100%. Porque pensa assim, hoje isso é difícil vender para um produtor. Imagina, há 8 anos atrás, Nossa, quando... falar pro cara que tinha que pegar 8 baterias, o cara nem te recebia. Não tem. E aí era tudo... E aí por isso que eu falo desses prestadores que lá atrás, eles, assim, deram um peitaço, né? Porque imagina, tu tinha que olhar aquele equipamento lá, tu viu um monte de fio e mangueira e coisa arada. Cara, vou comprar esse equipamento aí, será que vai dar certo? E aí eu vou botar lá 150 mil num negócio. Mas era só prestador. E aí, onde é que foi os primeiros mercados, tá? A gente era do Rio Grande do Sul, é do Rio Grande do Sul, né? A matriz da Alcomp. Mas a gente vendia nos principais locais, né? Na banana, porque são áreas muito difíceis de aplicar. Então a banana vendia muito drone. Na região ali de Espírito Santo e Minas Gerais, no café. Eu acho que eram os principais mercados, né? Então o café, aqueles pés de morro, as áreas bem complicadas, assim. E era engraçado o que acontecia. Não tinha ninguém que vendia, né? Aí o cliente lá do Espírito Santo via um vídeo meu no YouTube. Ah, tá, tirava umas dúvidas, ficava lá uma semana conversando. Semana que vem tô aí. Aí o cara baixava de carro lá na Alcomp pra ver se existia a empresa, pra ver se existia esse drone, se voava mesmo e tal. Se ia entregar o equipamento. Aí lá ficava, tá, passava a semana, negociava, fazia o treinamento e levava embora. Então era uma coisa assim, cara, que legal. Muito diferente assim, muito legal essas histórias aí, cara. Nós nunca tinha, acho que nunca contado essas histórias aí e assim, ó, vocês que pegaram do início lá, Rodrigo, hoje o mercado como tá, lógico, teve evolução da tecnologia, né, todos esses pontos aí, mas na tua visão, a forma de atender, de comercializar drones, o drone está muito melhor hoje, infinitamente melhor, falar em produção, robustez, manutenção, enfim, várias coisas, né? Mas a forma de comercializar ele e o produtor aderiu, né? Está aderindo agora, mas ainda existe uma barreira aí de entrada. Tu acredita que esse formato ainda mais técnico, mais de pós-venda é o que funciona? Com certeza, com certeza. Mudou muito da época que a gente vendia porque a gente era muito comprado, né? A gente fazia anúncio na internet, o pessoal via lá e vinha atrás para comprar. Hoje os subdealers, as revendas, elas fazem um trabalho muito mais ativo. Elas que têm que ir atrás do cliente. Até tá virando um pouco que o produtor tá começando a comprar e ele tá vindo atrás, né? Mas é necessário fazer esse trabalho da revenda ir atrás, a revenda procurar. E
a revenda procurando, ela precisa focar no pós-venda. Cara, isso é essencial. Não ter pós-venda, tu vai queimar a tecnologia. Isso é fato, tá? Se tu não tiver pós-venda, não tiver um atendimento técnico, ter peça de reposição, assistência, atendimento rápido, o produtor tá lá aplicando, deu alguma coisa, ele quer uma solução imediata, né? Ele não quer lá com cauda pronta, ele esperar. Isso era uma dificuldade que nós tínhamos no início. Claro, o mercado era outro, então o pessoal comprava sabendo, né? Mas o cara tava lá a 1.000 quilômetros de nós, 1.500 quilômetros, dava alguma coisa, ele tinha que baixar para Porto Alegre para fazer alguma manutenção, alguma coisa, então era... Vocês vendiam o kit com misturador na época já ou não? Não. Daí o pessoal procurava... nem existia muito, tá? Misturador, não existia indústria de misturador em 2018, O pessoal fazia né? aqueles artesanal e... Era assim, ó, mais... No balde. Era assim, eu pegava uma parafusadora elétrica, botava aquelas misturador de argamassa na ponta, os caras faziam adaptador pra ficar o tempo todo apertado ali e ficava lá misturando, entendeu? Era um negócio totalmente arcaico, assim. Cara, era bizarro, assim, era outro mercado. E eu confesso que eu não, na época, eu não imaginava que ia chegar no que chegou hoje e eu tenho dificuldade de ver o futuro onde a gente pode chegar, entendeu? Esse é um ponto interessante. Na hora de vender lá, tu não ficava inseguro, com medo, às vezes, de vender um produto de 120 mil reais e aquele negócio não, sei lá, não voar, Os o cara primeiros... voltar lá e te xingar. Não, assim, a gente fez bastante teste, né, antes de começar a vender, então... Boa. A gente ficou... vou importar uma caixa fechada lá, montar e sair vendendo. Não, a gente testou muito, botou pra rodar, teve essa segurança que o equipamento tava funcionando, né? Então, montou o equipamento, pegou lá uma área, pulverizou, testou e tal. O que a gente não tinha muito conhecimento da parte agronômica. Será que a qualidade é boa? Isso a gente não tinha muito. Mas a parte do equipamento... Parte de tecnologia de aplicação, né? Isso, exato. Mas a parte do equipamento funcionava. Isso até foi engraçado, porque assim, falando do vendedor, né? A gente vendia lá um RTK que custava 60 mil reais, uma estação total que custava 20. Aí, vou vender o primeiro RTK, o primeiro drone de 130 mil reais. Puta, cara, se eu vender 2 drones desse aqui, eu tenho que vender 5 RTK no mês. Acho que eu vou dar, entendeu? E aí, como começou a ter muita procura, não foi nem que a gente quis deixar de focar na topografia, foi natural, entendeu? Porque a procura era muito grande. Mas voltando àquilo que tu comentou, do trabalho das revendas, né? Hoje as revendas elas fazem um trabalho muito mais presencial e regional. Na época a gente vendia para tudo que era canto do Brasil, né? Minas Gerais, Espírito Santo, né? Entrou a banana, aí depois o tomate saiu bastante, pastagem, começou, aí entrou no florestal e começou tal. Hoje é bem diferente. Hoje as revendas elas precisam fazer um trabalho muito mais regional, focado, e aí o pós-venda, cara, não tem espaço para te fazer um trabalho mal feito, não sustenta, não tem como. Diante disso, relacionado ao pós-venda, hoje nós estamos em 2026, né? Tem muito amador ainda no mercado. O que tu vê do mercado de forma geral relacionado a drones de pulverização? Vamos pegar assim, ó, desde o dealer e as revendas, né? Passar essa visão, a tua opinião. Eu, particularmente, eu tenho a Alcomp como referência, principalmente no pós-venda. Antes do Rodrigo responder, a visão que eu tenho é que ainda tem, tipo assim, falta ainda o pessoal entender, né, realmente em alguns locais que o drone não é simplesmente vender, né? Empurrar drone que a gente fala, não é só empurrar o drone e virar as costas para o cliente. Não está só no preço. Mas na tua visão, Rodrigo, tem ainda isso no mercado, esse amadorismo? Tu acredita que as revendas têm que se fortalecer? O dealer também tem que estar mais próximo da revenda para o mercado, principalmente o produtor, fazer essa transição do terrestre para o aéreo aí. Sim. Eu sempre falo que o mercado drone ele é um mercado ainda pouco maduro, né? A gente começou a vender lá, a Alcomp vendia direto na época de 2018, isso faz 8 anos, e a gente começou a parte de revendas em 2022, mais ou menos, né? 22 ali que começou o trabalho de subdealer, então isso faz uns 4 anos. Tava falando do mercado de tratores ali, né? Que começou há 100 anos atrás. Então, cara, é um mercado muito novo ainda. Com certeza precisa profissionalizar ainda mais, né? A gente teve muitas revendas que entraram e saíram porque fizeram um trabalho não tão legal, até pegando um gancho da própria Agromap, né? A gente, falando um pouquinho da história aqui da Agromap, para quem ainda não conhece muito,
O Paulo comentou que eu ajudei a inserir ele no mercado de drone, né? E eu acho que é legal trazer vocês como exemplo pela perseverança que vocês tiveram. E por vocês acreditarem nesse produto. Porque olha, não sei se tu deve lembrar, porque a história foi muito marcante, assim, né? Mas tu tinha interesse de trabalhar com drone. Se eu não me engano, foi em 22. 22. E aí, tava bem encaminhado, a gente tinha acertado alguns ponteiros e tal. E a fábrica, naquela época, quando começou o trabalho de revenda, tinha um foco que eles queriam empresas de trator e cooperativa. Lembro. Queriam empresas grandes. Ah, porque essas empresas pequenininhas aí não vai dar certo, não sei o que lá, né? Beleza. E aí, se fechou uma parceria com uma empresa de trator grande na região e meio que a DJI fechou a região que vocês tinham interesse. E vocês já estavam tudo bem encaminhado, tinha negociação e tal, e vocês estavam na prestação de serviço, né? E aí, tinham clientes querendo comprar. E aí, banho de água fria, né? Tinha até já com a loja meio pronta, o Já ponto e tava tal. lá. E a DJI, não pode, não vai liberar. E a gente tentou e não deu certo. Travou. Mas a gente seguiu conversando. Ah, se tiver um negocinho, vamos falando e tal. Era um mercado totalmente diferente, a gente vendia cliente final, né? E aí, essa empresa de trator não deu resultado. Eles fizeram um contrato na época de 1 ano. E aí foi até 2023, que deu, tu iniciou em 2022 e tu ficou ali 1 ano tentando. Ah, e aí, não vai liberar, não sei o que e tal. Essa perseverança. E aí, a empresa não deu resultado, a DJI então liberou a região e vocês então iniciaram, né? Até foi bem difícil a gente... Olha, tinha uma empresa já lá atrás que queria e a DJI na época não liberou e agora essa empresa ainda tem interesse e tal. E a gente conseguiu a liberação, né? E aí surgiu a Agromap e aí tudo... A gente está onde está hoje, né? Sim. E o que eu vejo da Agromap? E não é porque eu tô aqui na tua frente, mas existe um profissionalismo na forma de fazer, né? Não é uma loja de qualquer jeito. Vou pegar uma salinha ali, 4x4, botar um drone exposto. Não, a fachada sempre investe na fachada para fazer uma loja bonita. Assistência técnica grande, peça de reposição, estrutura de pessoas. Isso é essencial, né? Hoje, o que eu vejo, falando dessa questão de profissionalismo? Às vezes o pessoal vê, o drone está vendendo. É um produto, é a bola da vez. Vou começar a vender drone, beleza. A DJI tem uma necessidade de expansão do mercado, né? Isso até é legal a gente comentar hoje. O Brasil é o maior mercado da DJI depois da China. A China é o maior mercado. No passado se vendeu ali 150 mil drones, é um absurdo de drone. O Brasil não vendeu, acho que 10% disso no ano inteiro. Só que depois da China, o Brasil é o principal mercado. Caramba. O Brasil passa Estados Unidos em drone, o Brasil, toda a América Latina. Hoje o Brasil é o maior consumidor de drone de pulverização da DJI depois da China. E a DJI quer expandir, ela quer... É uma cultura chinesa, né? E aí, às vezes, essa pressão de abrir loja, às vezes uma loja entra numa região achando que, né, tá vendendo, tal, drone, não foca muito no pós-venda, uma loja simples, não é bem estruturada, não tem pessoas dedicadas, não conhece muito do agro, o cara não é nem do agro, não sabe dessa questão do pós-venda, não sabe de pulverização e tal. Muitos não sabiam, se especializaram, estudaram e deu certo, mas muitos não deu. Então, sim, precisa esse profissionalismo, precisa evoluir, mas eu dou aquele crédito por ser um mercado ainda novo, tá? Ainda é um mercado que está evoluindo. E eu tenho a sensação que sempre filtra, né? A gente fala dos prestadores de serviço, né? Aqueles caras que cobram muito baixo, não vão se sustentar no mercado. Parar de cobrar barato, depois vai lá na manutenção e fala que a peça tá cara. Não é que a peça tá cara, você que tá cobrando barato de serviço. Mas, Rodrigo, bem lembrado essa questão da persistência nossa lá no início, lá da Agromap. E de ter feito, tipo assim, onde hoje a gente tá aqui em Assis, tá em Prudente, né? Mas eu acho que o que fortalece nós ali, cara, quando a gente começou a conversar, eu aprendi muito contigo, com o Comp, e falo ao Comp de forma geral, principalmente pelo pós-venda. O time, né? Como eu vinha da topografia, de trabalho de campo, de medir, eu sempre tive contato com o produtor. Então, eu tenho a linguagem de produtor, entende? E produtor, acima de tudo, cara, ele é um cara, eu admiro o produtor, eu falo isso sempre que eu posso, eu falo. Mas o produtor, cara, se você pisar na bola com ele, meu irmão... Já era. Tu tá, como é que chama? É cancelado. Fecha as portas. E um exemplo, por que é uma
eu falo que é uma briga diária, talvez seria outra palavra. Você vender um drone numa região, você vai abrir mercado, um exemplo. Que aí onde eu vejo falo de forma geral, nível Brasil. Você vender um drone para um produtor. Cara, se você entregar de qualquer jeito, se você não treinar o cara, se você não falar para o produtor assim, meu filho, olha só, você vai ter um período de adaptação, é que nem trocar um telefone de fio para um smartphone. 90 dias. O drone vai ter um probleminha lá no bico, alguma coisa, é uma adaptação. Se você não deixar claro isso para ele, e quando o produtor te ligar, você atende o cara. Dá um suporte pro cara. Se você não fizer isso, você vai vender 1, 2, 3, 4 drones. Já era. Acabou o negócio. 6 meses você já tem clareza se o teu negócio vai dar certo ou não. Então, relacionado ao mercado de drones, eu torço muito que o mercado vai crescer, não tem volta, tá? A gente precisa de pessoas com essa mentalidade, com essa cabeça e entender também. O pessoal fala, vou vender 3 drones, vou faturar 6 milhões no ano. Gente, não se enganem, porque assim, ó, isso ajuda, tá? Mas para o mercado se manter, não é esse formato aí. É relacionado peça de reposição, manutenção e assim, Rodrigo, o que que eu percebo agora que a Alcompa é o distribuidor oficial do Paraná, né? Sim. Cara, a preocupação de vocês em qualificar as revendas. Eu assim, ó, eu tenho acho que 90%, sei lá, eu não sei o percentual disso da tua importância tu levar isso lá pro time lá, pro Eduardo, pro Roberto, mas pegando esse gancho, hoje vocês, analisando o mercado, por que que vocês, acho que a gente já tem até a resposta, mas queria ouvir de você se preocupar tanto com as pessoas, né, em treinamento. Eu vejo que você tem treinamento 2 por mês, 3, e Sim. demonstração toda hora. Qual que é a importância disso, né, na tua visão? E por que que a Alcomp às vezes pensa um pouco fora da caixa relacionado ao cenário nacional? Eu acho que é uma soma de tudo que a gente vem falando, né? Mas o pós-venda é aquilo. Se tu não tem o pós-venda, tu vai vender 1, 2, 3 drones e o mercado morreu. O papel do dealer, na nossa visão, é repassar conhecimento para revenda. A gente trabalha com o drone desde, vamos colocar assim, ó, 2018 são 8 anos, né? A gente teve uma experiência lá atrás de vender para cliente final, vender direto. Se a gente não repassar essa nossa experiência para o subdealer, ele vai penar muito mais, né? A gente, de repente, lá quebrou o galho grosso lá atrás, hoje em dia a gente ensina o caminho para eles, né? Então, essa é a nossa ideia, né? A gente ajudar eles a percorrer um caminho mais curto. O sucesso do subdealer é o sucesso do dealer. Se o subdealer não performar, a gente não performa, a gente está junto, né? Eu não posso vender direto, eu tenho que ajudar ele a vender, né? Então, essa é a nossa estratégia, né? Sempre foi e passa muito pela parte técnica. Não adianta, cara. Se o cliente não desse pós-venda, isso que tu comentou da região, né? Hoje o Paraná, eu estou respirando o Paraná, a gente só trabalha lá dedicado, né? O produtor, ele é muito tecnificado, ele tem que ter uma mudança de mentalidade, né? E ele tem um parque de máquinas já muito bem estruturado, né? Então hoje, esses dias a gente estava fazendo uma entrega técnica em Castro, na área do vizinho eles estavam pulverizando com helicóptero, pra gente ter uma ideia. Caraca. Eles têm autopropelido, eles têm pulverizador, fazem com avião. Hoje eles conseguem trabalhar. Onde o drone iniciou primeiro? Nas áreas que não se conseguia aplicar de outra forma. Eu comentei ali, banana, não tinha como, ou era avião ou não aplicava. Peral lá no café, né? Por que hoje o Paraná ainda a gente tem tem esse trabalho de mudar a mentalidade? Porque o produtor tem como fazer outras formas, né? Ele pode fazer lá com pulverizador terrestre, pode contratar avião e tal. Por que eu vou comprar drone? Né? Não preciso. Essa safra tá meio ruim, preço da soja, vou esperar para o ano que vem. E aí tá empurrando, tá empurrando. Então o que nosso trabalho? Mostrar com números e fazendo conta com o produtor que faz sentido ele investir no drone, porque ele não vai ter o amassamento, ele vai entrar na janela ideal, eu tô com 5, 6 propriedades diferentes, ele bota na caminhonete, ele leva o drone para qualquer lado, tem essa facilidade. Então, a gente está tentando mostrar os benefícios e aí entra aquilo que a gente falou no início, o vendedor tem a parte técnica. Porque se o vendedor ele vai decorar um discurso, a hora que tiver uma pergunta mais diferente ali, ele já tranca, entendeu? Mostrar. Esse gancho do produtor em si,
Tem uma pergunta que eles fazem, né, do drone. O drone cai ou não cai, Rodrigo? Qual que é a tua opinião? Começou lá atrás aí. Essa aí é Olha, a pergunta. Essa é a é pergunta. muito boa. Assim, ó, até nos treinamentos que a gente faz comercial com as revendas, eu sempre comento sobre isso. E tem que ser uma coisa natural pra gente falar com o produtor. Tudo que tá no ar pode cair. Se eu soltar um negócio aqui, ele pode cair, né? É natural. Se a gente for olhar um drone em geral, ele é um tijolo voador, né? Ele é uma massa que tá no ar. Existem vários sistemas de segurança que fazem com que o drone não caia. Tu tem que fazer muita força pro drone para derrubar o drone. Tu tem que, cara, passar várias etapas, tu tem que juntar vários elos para derrubar o drone. Mas pode acontecer. Eu acho assim, ó, existe às vezes, um medo de dizer assim, tu tá lá negociando com um produtor na feira, o produtor, mas aí cai. Aí já fica vermelho, o vendedor começa a suar. Tem que ser natural em relação a isso, né? Tu tem que explicar os métodos de segurança do drone, que ele tem radar, que antes de sair do solo ele checa todos os sistemas, que ele tem redundância, mas é equipamento eletrônico que está no ar e pode acontecer, né? E aí nós temos a questão de garantia da DJI, existe toda uma estrutura de manutenção, peça de reposição, aí entra naquilo que tu falou da adaptação, né? O produtor a vida inteira fez no autopropelido, agora ele vai fazer com drone, e ele tem que entender que pode acontecer uma queda, se ele pular alguma etapa, né? Mas é muito seguro, né? Eu brinco assim, cara, se o drone caísse toda hora, meu telefone não parava de tocar. Eu já vendi desde que a gente começou a trabalhar com drone, cara, eu nunca fiz essa conta assim, mas tranquilamente aí, teria que fazer uma conta assim, mais acima de milhares aí de drones, né? E se caísse, porque senão não só direto, né? Mas agora como eu tô na gerência, então toda a equipe vende, né? E se fosse esse tendel de queda aí, meu telefone não parava de tocar. Sim. Né? Então, assim, cara, tem que desmistificar isso, que pode acontecer, mas é muito seguro o equipamento, sabe? Pergunta agora, colocou mais de 1.000 drones aí no mercado. Mais. Se fosse pegar um percentual disso, quanto fica o nível de satisfação de todas essas vendas? Ah, cara, é muito alto. É muito alto. Eu falo assim, ó, é difícil tu ver, por exemplo, um produtor que comprou e tá com o drone lá parado no barracão, ou o prestador que entrou no mercado e saiu. Existe, mas é a minoria. E sempre tem alguma coisa que entra com aquilo que a gente falou do pós-venda. O produtor que tu vê, o cara comprou o drone, eu já ouvi essa história, é raro, mas já ouvi. O cara tá com o drone lá parado no barracão, nem tá usando. Se tu vai começar a olhar, é pós-venda. O cara comprou em alguma loja, que a loja sumiu, que não deu treinamento, ele comprou na internet para pegar 5 mil reais de desconto e recebeu uma caixa lá e não sabe nem como liga, entendeu? Então, é alguma coisa relacionada ao pós-venda. E o prestador, às vezes é uma questão de mercado, né? Precificou errado, o pessoal às vezes não olhou antes de entrar a dificuldade que não é fácil trabalhar com prestação, trabalha de madrugada, trabalha de noite, não tem horário, lida no meio da roça, é sol, é chuva, Cara, é um trabalho, assim, dá dinheiro, fatura bem, mas não é fácil, né? E muitas vezes as pessoas olham só pro número, né? Olha só, quanto é que eu cobro aqui, ó, é 100 hectares, faz 1.000 hectares no mês, é 100 mil reais de faturamento, é serviço, aquela... Só que tu começa a ver como é o trabalho, alguns acabam saindo fora. Saindo no mercado. Então, assim, pessoal, pode ver que o nível de satisfação, no caso do Rodrigo, que pegou do início, assim, vamos falar do MG1P, são 8 anos aí, praticamente. O nível de satisfação é altíssimo relacionado a drone. E eles começaram a vender drone que, tipo assim, 8 bateria, 12 bateria, 10 bateria. O produtor rural, Rodrigo, que ainda não visualizou isso, vamos falar assim, o produtor já sabe que o drone é mais barato com autopropelido, que esse é um assunto autopropelido com trator de arrasto, com uma bomba. O que faz um produtor ainda optar por comprar um autopropelido ou comprar um trator de arrasto lá para pulverizar, na tua visão? São vários fatores, tá? Assim, a gente não pode ser muito... resumir demais a coisa, porque são vários fatores que podem, né? Sim. Mas assim, acho que a tua pergunta é por que o cara ainda segue a metodologia tradicional, né? Ao invés de entrar nessa... A gente fala muito em mentalidade, eu acho que, na verdade,
Eu acho que o produtor entra numa zona de conforto, Isso essa quebra aí. de mentalidade. Ele está na zona de conforto porque ele cria umas objeções na cabeça dele. Um exemplo, ele foi lá para sentar para comprar um drone. Aí ele sentou na mesa ali, ó, vamos fazer negócio, tal. Aí ele vai para casa no churrasco de domingo, tem o tio dele, a bisavó, a tia, a nora, a sogra, principalmente a sogra, né? Aí, não, porque o dono não sei o quê, fulano de tal, aplicou na área dele lá em 2021 e não funcionou. Aí o cara já anda para trás. Então, ele estava convencido, porque ele sabe que economicamente é melhor. Aí ele começa a criar uma objeção, que, quem é que vai pilotar? Será que vai aprender? Será que não vai ser o quê? Mas eu tenho tipo assim, resumidamente, puxando o gancho, acho que é uma questão de zona de conforto. Concordo, 100%. Zona de conforto, porque, cara, o drone tem, eu não sei, a gente Muitas até pode vantagens, falar né? assim de vantagem, que parece que o cara quer, mas é inúmeras vantagens, né? É. E como é que a gente consegue quebrar isso? Eu acho assim, ó, é um trabalho que nós estamos fazendo bem forte no Paraná, né? Justamente para que é o que a gente sente. O Paraná tem um potencial gigante, gigante mesmo, assim. Tem potencial para ser aí talvez o maior estado para venda de drone no Brasil, porque hoje é o segundo maior produtor de soja do Brasil, só perde para o MT. Só que são áreas bem menores. Então nós temos muitos produtores e o drone se encaixa muito bem, né? Então, o que que a gente, como a gente faz para mudar essa mentalidade, né? Cara, é trabalho de formiguinha. A gente não vai conseguir que no mês que vem comece a vender milhões de drones por semana. O que é o trabalho, né? Muita demonstração de campo. O produtor precisa ver para crer, ele precisa enxergar. Porque uma das objeções é, não molha. Baixa vazão, né? Baixa vazão é um dos principais problemas. Então ele tem que ver, a gente faz lá noite de campo com luminol, demonstração com papel hidrossensível, para o cara ver as gotas, ver que funciona. Então, demonstração é um ponto. Tá presente em dia de campo, tá presente em feira. Trabalho de rede social, eu vejo que ele é muito importante para essa mentalidade, né? Então, a gente mostrar cálculo de amassamento, mostrar os benefícios que o drone traz, pegar clientes referenciais, esse é outro ponto. Então, aquele cliente que comprou, ele vai ser o porta-voz para aquela região. Chave. É o cliente-chave. Usar isso, algumas revendas acabam não usando. Vendem para o cliente referencial, beleza, vendeu e fica assim. Não, faz uma parceria com esse produtor, faz um dia de campo na lavoura dele. Muita dica boa aí, pessoal. Dá para até organizar assim, cara, eu vou te dar a revisão gratuita aqui comigo, revisão preventiva na loja, mas a gente usa a tua lavoura, eu faço vídeo contigo para te falar um pouco mais do drone. Porque é aquilo, o produtor às vezes não tem acesso a quem já está usando, mas a loja sabe para quem ela já vendeu, né? Então usar essas pessoas que já estão usando como referencial é outro ponto muito importante. Profissionalizar cada vez mais os subdealers, né? Hoje os subdealers precisam cada vez mais ter estrutura de pós-venda, vendedor de campo, fazer esses trabalhos de demonstração, de evento, isso tem que ter, né? Se o subdealer não faz isso, é uma venda por osmose. Tu vai esperar o produtor se convencer de alguma forma. Tem que ser uma venda ativa, não pode ser passiva. 100% ativo. Isso é até um gancho que eu pego dessa minha época da topografia. Tu tem empresa de topografia, eu tenho certeza que em algum momento da tua carreira, empresas te ligam para oferecer equipamento. Não sei como eles acham teu telefone. Do nada. E te ligam, eu sou aqui, nós vendemos Salf, né? Tinha que dar o compra, a gente vende Salf e tal, não tá precisando de equipamento, como é que tá, tal. Venda ativa, né? E eu vejo que esse mercado do drone, muitas revendas são muito passivas. Inclusive em feira, porque feira tu botou um stand e fica ali esperando o produtor chegar, né? Não é muito ativo. Salvo algumas revendas que colocam pessoas lá para puxar os clientes e tal, né? Mas assim, eu acho que as revendas precisam fazer esse trabalho mais ativo. Isso é um ponto que eu vejo como um gargalo, sabe? Cara, eu não digo de ficar ligando, pode ser uma ferramenta, mas cara, vai atrás do produtor, vai lá na cooperativa da região, fica lá na cooperativa, vê quem é que é o produtor referencial, busca, entendeu? Vai no sindicato, faz evento, corre atrás. Às vezes o pessoal acha, vou colocar uma fachada DJI Agriculture, deixar um drone exposto aqui, o cara vai brotar na minha loja e vai comprar. Produtor, não é assim. Cara, dicas valiosas aqui para quem é do mercado de drones, de forma geral, produtor principalmente. O produtor ele vai aderir, eu não tenho dúvida disso, é muito benefício. Eu tenho um caso, Rodrigo, para comentar. Todos os produtores,
talvez seria, não é falar todos os 100%, mas 90% dos produtores que a gente vende ali na Agromap, os caras estão partindo para recompra Isso é em muito questão de importante. meses, não é nem ano, é meses. Essa recompra o que é? O cara tem lá 1.500 hectares, um exemplo, e a gente vendeu um T70 para ele. E até esse aí eu participei do treinamento e eu deixei muito claro, ó, vocês vão ter um período de adaptação e tal, sempre falo isso, então não tenha pressa, calma no começo. O drone faz 200 hectares por dia, não pensa nisso, o drone é segurança e qualidade no começo, depois você vai desenvolvendo. Resumo da história, pegou o drone em outubro, ele aplicou 2.300 hectares até agora, tem um abraço lá pro Júnior, se caso for assistir aí, um cara fantástico, e semana retrasada ele chegou na loja, 3 palavras eu troquei com ele. Ele só perguntou assim, Paulo, tem disponível equipamento? Consegue entregar amanhã? Beleza. É o mesmo valor do outro? Sim. E só me agradeceu, cara, o drone só fala mal quem não tem equipamento. Eu não quero saber mais do terrestre. Ponto-chave aí, maquinária agrícola, o autopropelido, que eu vejo muito vídeo na internet, em vários podcasts de drone também, tem alguns influencers, né, que falam, né, são de forma mais expressiva e acentuada. Eu ainda levo o drone como uma ferramenta em algumas situações. E falo para o produtor não fazer a transição direta. Mas o que está acontecendo nesse gancho aí? O maquinário está chegando com 5.000 horas, 7.000 horas de uso. O que acontece? A manutenção do autopropelido É um drone. é um drone. O cara fazer 2 manutenções é o preço de um drone. Então, o produtor e as revendas, nossos colegas aí que conseguirem inserir isso de uma forma, eu falo de forma inteligente, não empurrar. Sentir se é o momento do cara comprar. Se o cara não vai comprar, por mais que ele é uma venda ativa, se tu ficar martelando muito ali, ele não vai, eu não posso falar demais, senão vou começar a dar muito spoiler, né? O Marcos depois vai me cobrar aí. Mas voltando um pouquinho, que isso eu queria comentar das feiras. A gente participou de algumas feiras juntos. A Agromap ela era uma revenda da Alcomp, hoje ela é uma revenda da Exmobiles. E a gente participa de feira. E essa dica eu vou dar, porque eu acho que o mercado, quanto mais desenvolver, não tem porque todas as revendas têm condições de desenvolver e vender mais e inserir a tecnologia, que não é porque a gente vende, é porque traz benefício mesmo. Mas tem uma palavra-chave aí das feiras que para seguir, que é planejamento. Eu acho que o pessoal não se prepara para a feira. Só vai. E agora vai vir um semi-desabafo aí. Tem revendas que fica braba ou fica assim, solta algum comentário relacionado à Agromap nas feiras, mas assim, a gente faz uma preparação antes. Cara, e assim, ó, movimento gera movimento. Você não vai vender drone numa feira. Eu vejo vendedor de drone na feira procurando cadeira para sentar na sombra. Homem do céu, como é que tu vai vender drone, homem do céu? Sentado lá, tu tem que atrair o produtor. E o primeiro contato, quando você tem, independente de feira, dia de campo, demonstração, onde for, o teu primeiro contato com o produtor, cara, valoriza aquelas informações que vai passar para ele, dá atenção pro cara, que eu tenho certeza que ele vai gravar isso, como o Rodrigo trouxe lá do vídeo que ele fazia, os caras procuravam ele. Essa tua abordagem na feira aí, de forma geral, façam isso. E não reclamem de quem faz. Se não quiser fazer, não tem problema. Mas não reclame de quem procura se planejar, tá? Para as feiras aí. Rodrigo, muito bom o nosso bate-papo aí. Só, eu vou fazer um complemento sobre isso que tu falou. Sei que a gente tá meio queimado de horário, mas assim, esse que é um ponto. Eu acho que isso é bem importante, não é todo mundo que vai comprar agora. E tem que ter essa consciência. Não é tu querer empurrar o drone pro cara que não vai comprar, a hora dele vai chegar, mas tu tem que gastar energia com quem tá preparado para comprar, aquele cara mais tecnificado e tal, e a coisa vai avançar. Sobre outro ponto que tu comentou daquele cliente que comprou o segundo. Isso é uma outra coisa que eu, como gerente, recebo muito, que é a questão da briga de preço, né? A DJI hoje tem uma tabela de preço, e tu deu um exemplo que o cara, é o mesmo preço que é o mesmo preço tal, e pronto. Por quê? Porque ele confiou no trabalho de vocês, ele está satisfeito. E é muito importante o subdealer se diferenciar, e entra muito essa questão do pós-venda,
Pra não entrar nessa briga de preço. Porque, cara, a briga de preço vira um leilão. Ah, porque o fulano me deu R$1.000 de desconto. Ah, mas ele me deu uma hélice. Ah, mas não sei o que. Cara, se tu se diferenciar, tu vai fugir dessa briga de preço e o produtor vai comprar contigo porque ele quer o pós-venda, né? E esse é outro ponto que tu falou. Cara, e não só em feira, em tudo. Eu sempre comento que o vendedor, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, cara, tu tem que mais ouvir do que falar. O cara começa, porque eu T100, não sei o que lá. O cara é cliente para T25. Ele tem, às vezes, lá 10 hectares. E o cara falando do T100. O vendedor nem perguntou qual o tamanho da tua área, o que tu quer fazer, tá? Então, isso é um grande problema nos treinamentos, a gente fala muito. Gente, vocês têm que fazer uma pergunta e deixar o cara falar. Não ficar bem louco falando. Tu não ouve a dor do cliente. O bom vendedor fala bem pouco, na verdade. Exato, exato. Bem pouco. Deixa o marketing falar mais, tu fala pouco ali. Você tem que ouvir as informações, extrair informações. Exato. Entrou numa conversa de preço, direcionamento pro produtor, entende? Por exemplo, o cara não precisa de um T70, às vezes um T100. Cara, o cara tem 100 hectares, um T25, vai atender ele com folga. E esse produtor, se você vender o produto de forma correta, ele nunca mais sai de você. Ele nunca mais sai de você. Agora tu entrou num ponto importante que quando a gente trabalhava, né, comercialmente, era minha briga eterna, né, e continua ainda com Exmolds hoje lá, mas é preço de mercado de drone. Sim. Eu tenho um colega lá da GRS, lá de Vacaria, que era da Jéssica, e agora tá com... Me fugiu o nome dele lá. Lucas. Com o Lucas. O Lucas é um cara fantástico, acompanho eles na rede social. E a gente troca ideia ainda de drone, de mercado. E nós brincamos que assim, ó... Às vezes o produtor leva o drone como um brinquedo ainda. Ainda leva, tem alguns que levam. E nós estávamos numa conversa esses dias e a gente falou assim, cara... O produtor não compra o drone por causa do preço, não é isso. Momento de compra e segurança. Se o T100, pelo que ele entrega, se um autopropelido é 2 milhões, 1,5 milhão, o T100 poderia, a DJP poderia vender a 400 mil sim. que o produtor ia comprar. Entende? A questão não é preço. Eu não sei se você tem essa visão também. Com certeza. Principalmente com o T100, né? Quando veio o T100, todo mundo, cara, veio muito barato. Foi o que a gente ouviu de todo mundo, a gente concordou, né? E eu entendo, concordo, mas eu também, fazendo, né, o contraponto... Hoje tu tem contato com os chineses, qual que é a visão que os chineses têm disso? Exato. Assim, ó, isso até é um ponto que é legal a gente falar da DJI. A gente, às vezes, aqui do outro lado do hemisfério, reclama, critica, e podia ser diferente e tal, né? Mas assim, cara, hoje a DJI, eles têm só do pessoal de desenvolvimento e tecnologia mais de 8 mil pessoas. Os caras estão em mais de 100 países. É uma empresa que começou em 2006 e hoje em dia já é líder, eles têm mais de 90% do mercado de drone. Os caras são, assim, eu sou muito fã da DJI, de verdade. E tem algumas decisões que eles tomam que a gente não concorda, mas a gente tem que entender, né? O que acontece? Por exemplo, um ponto específico esse que tu falou de preço, né? A DJI, ela quer seguir esse domínio do mercado. Então, assim, o produto poderia ser vendido por 400 mil, beleza. Mas, o que é a visão deles? Não vamos dar margem para alguma concorrência entrar. Essa é a ideia. Daqui a pouco, assim, ó, uma empresa americana poderia entrar com drone, só que tudo lá é mais caro. Eles iriam vender por 380 mil. Se a DJI vende por 400, ela dá espaço para outra empresa crescer. Então, ela já trabalha numa margem apertadíssima, tanto para o dealer quanto para o subdealer, para não dar espaço para outra marca entrar. Isso é um ponto muito importante. Outra questão que o pessoal fala muito da DJI, que é o número de lançamentos, né? Todo ano tem drone. Puta, eu comprei ano passado o T50, agora já saiu o T100, não sei o que lá. Esse é outro ponto, assim. A gente tem que olhar o outro lado da moeda, né? Se não lançasse novidade, a crítica ia ser que não tem novidade, não tem lançamento, não tem tecnologia, né? É uma cultura de empresa chinesa. Eles estão sempre lançando tecnologia. A gente tem que aceitar isso. iPhone, pessoal. É iPhone, é um por ano. O drone também lançou lá MJ-1P, T16, T20, T30, legal, T40, T50, T100. Então sempre tem. E não é porque tu comprou um T50 no ano passado, que agora que lançou o T100, o teu drone não presta mais. Vai ter coisas melhores, né? E tu tem que se adaptar. Às vezes a gente ouve do produtor assim, eu não vou comprar o drone porque eu vi que na China tem lá o T300, não sei. Eles veem um vídeo aleatório e dizem que tem lançamento e não compram. Se tu seguir essa linha, tu nunca vai comprar o drone.
Porque, cara, a DJI lança lá na China, fica testando 1 ano e meio, 2 anos para mandar para o mercado externo. Tu vai sempre esperando um lançamento. Quando chega o drone aqui, a DJI já está pensando no novo lá. Tu tem que entrar no mercado, tem que comprar o primeiro drone, começar a usar, se adaptar, usar Boa, o que tem. boa. A gente teve um podcast anterior que vocês fizeram com a Vanze, que ele tava acho que com 3 T30, né? Isso. O cara usa o T30 até hoje, ele comprou em 2022. São 4 anos que o cara tá usando o mesmo drone. Claro, hoje em dia o T100 nem compara em tecnologia, mas tá funcionando. E esse drone já se pagou 30 vezes, né? O que ele já faturou de prestando serviço e tal. Então assim, entra no mercado, não fica, não sei o que, não sei o que. Cara, compra o drone. E quando tiver um novo, tu troca, tu atualiza. Se a gente for comparar com o autopropelido do drone, é muito barato. Então, tem que fazer um investimento. Essa é a realidade. Relacionado, Rodrigo, muito bom essa questão, essa visão dos chineses, né, da DJI. Cara, o que me impressionou nessa tua resposta ali, tem informação que eles não passam às vezes, tem que trazer um podcast mesmo. Bora voar talks. Olha só, o 150 mil drones na China, o Brasil é o segundo país que mais vendeu e não chegou a 10% do que os O caras mercado venderam. interno na China é absurdo. É muito absurdo, assim. Cara, que loucura isso. É uma outra agricultura também. Eles têm uma agricultura de muitos produtores menores, né? Então, eles não têm, um cara que tem 1.000 hectares, 1.500, 2.000. Isso não existe lá, né? Todo mundo tem pequenas áreas, porque a população é gigante. É uma outra ideia de agricultura lá. Mas hoje, quase todo produtor tem um drone, né? Então, pra gente ter uma ideia, se fala no Brasil, esse número não tem certo, né? De 20 a 30 mil drones hoje rodando no Brasil. A gente tem no ano passado a China com 150 mil, só no ano passado. E a nível assim, mundial, a DJI já vendeu em torno de uns 400 mil drones, né? E aí o pessoal fala, o drone não funciona. Cara, 400 mil drones, né? Eu tive Só pra ti que não funciona. Eu tive na Show Rural, olha só. Tá A Show Rural louco. semana passada até foi bem positivo para nós. A mentalidade do produtor já tá muito mais avançado. O produtor já tá vindo para comprar, já não tá bem diferente, Então, tá? a objeção não tem mais, né, que eles tinham. Não existe, exato. E aí o que aconteceu? Eu falei com o pessoal lá que vende máquina e eles falaram que se vende em torno de 3.000 a 3.500 autopropelidos no ano, no Brasil. Hoje já se vende bem mais drone do que autopropelido. Claro, é outro custo, outro valor e tal. Mas, cara, é uma formação. Hoje a gente passou a barreira do autopropelido em número de vendas. Então, assim, o mercado não tem mais volta. Não tem mais volta. Agora é só pra frente. Só vai. E quem não entrar no mercado tá ficando para trás e tá deixando dinheiro na mesa, que a gente fala. E bastante dinheiro, gente. Bastante dinheiro. O Rodrigo, eu relacionado a preço de drone de mercado, a gente tem muita ainda a questão de gente fazendo prostituição no mercado e às vezes não entrega o pós-venda. Eu queria perguntar de vocês, como dealer, né, oficial, e estão em contato com a DJI direto. Teve a regionalização, é para reorganizar isso. Quanto tempo vocês acham que melhorou? Eu já percebi que melhorou. Quanto tempo vocês acham que a DJI enxergou isso, que ela vai organizar e falar assim em 100% essa questão? Eu sei que é difícil tu apontar, 3 anos, não sei. Mas ainda hoje a gente sente que tem muita prostituição, porque existe, tu comentou lá da Agromap, lá atrás, cooperativa, loja de implemento agrícola, concessionária de trator que vende drone, e tem alguns que têm uns benefícios fiscais diferentes de nós, como revenda. Hoje, um exemplo, Agromap, hoje nosso time são 22 pessoas, nós começamos em 4. Tudo setorizado. Hoje eu tenho que ter um cara só para garantia. O cara lá da cooperativa não tem ninguém. E aí eu queria entender, assim, como que a fábrica e o dealer vão reorganizar isso e dar esse suporte para nós como revenda concessionária, né? De expressão menor, né? Sim, sim, sim. Isso, de novo, entra muito nesse ponto que eu comentei, que o mercado é pouco maduro ainda, né? Então, tá numa fase de evolução, de ajuste, de transição. Até esse caso das cooperativas, né? Hoje a gente tem realmente essa questão, benefício fiscal e tal, mas o que a gente vem percebendo as empresas que mais vêm dando resultado são as empresas com foco. As empresas startups, né, que a gente chama que são focadas, são as que mais dão retorno. Imagina, hoje tu tem 22 pessoas respirando drone. A cooperativa talvez tem 2 pessoas, às vezes nenhuma. Não tem como eles fazerem o mesmo resultado que vocês. Claro, quando tu entra numa negociação que o produtor está cotando nos 2 lados,
às vezes tu sofre na questão do preço, e aí vai muito nesse teu argumento de pós-venda, de atendimento, de trazer o cara para a loja, de mostrar. É o que a gente vem ajudando as revendas, inclusive nos treinamentos comerciais, passando essas dicas de como tu desconstruir para não ser só preço, né? Mas a DJI hoje ela tem já há algum tempo uma tabela de preço fixa, né? E existem algumas punições quando tu vende abaixo do preço e aí, inclusive, correndo risco de descredenciamento, né? Tu perder a bandeira da DJI. Então, isso vem evoluindo, tá amadurecendo. E os chineses estão... Estão de olho. Eu trabalho na linha de frente, então tô sempre recebendo alguma coisa, né? Semanalmente, uma cotação aqui fora do preço e tal. Isso tudo a gente reporta para a DJI, eles estão sempre bem atualizados de tudo, né? Certo. Rodrigo, como que tu imagina daqui 5 anos o mercado? Ótima pergunta, sim. Como eu comentei, quando a gente começou 8 anos atrás, eu não imaginava que chegaria onde chegou, mas hoje a gente já vê que o futuro é o drone na agricultura. Isso não tem mais volta. Falando de produto, tá? O que eu vejo de evolução do drone? Eu acho que o drone ele tem uma facilidade que é a mobilidade dele. Se o drone crescer demais de tamanho, talvez ele perca essa mobilidade, que é o que hoje o T100 para 2 pessoas carregarem já é difícil, né? Então, se crescer demais, eu acho que vai evoluir a questão das baterias. Eu acho que vai entrar a questão de IA, inteligência artificial vai entrar nos drones, com certeza. E hoje, uma coisa que a DJI desenvolveu na parte Enterprise, que é o drone dock, né? Que é a parte de... o drone pousa, decola numa casinha, carrega a bateria sozinho, faz tudo automatizado. Eu vejo que é um futuro para a linha Agras, né? Não tem informação, é um achismo, mas que, de repente, o drone vai pousar e decolar sozinho num local, ele vai se autoabastecer a cauda, ele vai carregar as baterias e trocar sozinho. Talvez não vai ter mais tanto aquela necessidade de ter lá o operador com o badeco lá como é hoje. É o que eu imagino, né? Que vai seguir essa linha. De ser uma coisa ainda mais automatizada. Loucura, né? pensar num negócio desse. Loucura. Mas olhando de 8 anos atrás, tu não imaginava que ia chegar como chegou. Se a gente pegar um MJ1P e olhar para aquele equipamento, assim, nem compara com o que tem nem hoje, como né? comparar. O Rodrigo, e o relacionado à DJI esse ano, tem alguma informação de lançamento? Informações confidenciais, né? Não tem Assista ao próximo episódio. O próximo episódio. Não, assim, vamos lá. A DJI, ela tá sempre desenvolvendo novas tecnologias. Sempre, tá? Então, a gente sabe que na China já teve alguns lançamentos. Nós não temos informações concretas de quando isso vai chegar no Brasil. O que eu acho, tá? É que a gente tem uma lacuna muito grande entre o T25P e o T70P. Nós tivemos o T50 que hoje, né, nós não temos mais ele para comercialização. É um equipamento que você tem peça, não saiu de linha assim de não tem mais nada, né? O equipamento tem peça, tem garantia, tudo, mas hoje não tem mais no mercado para te comprar ele novo. Então tem uma lacuna entre um drone de 20 litros e um de 70. Talvez a DJI vai olhar para o mercado e olhar para isso. Tá? De 50 litros. Um drone de 50 litros. Mas assim, nós não temos uma informação concreta ainda, né? Vamos ver. Mas eles estão sempre lançando, né? É bom falar isso, porque muitos clientes perguntam se vai ter algum lançamento em 26. A gente fala que não tem informação. A princípio não, porque o T100, T70P e o T25P, eles são drones que, cara, assim, não tem o que falar. Não tem o que melhorar, né? Não tem o que melhorar. Então, o que a gente acredita? O que o Rodrigo comentou, bateria, IA embarcada e um ponto é a questão de segurança ali. Acho que algumas coisas a gente tem que melhorar. Eu senti pelo T100 que saiu aqueles vídeos do T100 desviando o fio baixo, em cima, tudo de forma automatizada. Eu, particularmente, a gente defende ainda muito o mapeamento na operação. Com certeza. Nós estamos indo para a parte final aí, tá apertado, nós poderíamos ficar aqui mais umas 2 horas, fácil. Eu pulei um monte de pergunta aqui, mas enfim, muito conteúdo, o Rodrigo tem muito conteúdo, muito conhecimento. Na tua visão, assim, Rodrigo, relacionado para as pessoas que vão entrar na área, tanto para prestar serviço, ou produtor, quais são os pontos chaves para você ter sucesso na operação, ter menos dor de cabeça? Vamos pegar o gancho assim, pensando na operação, a parte de pós-venda também. Acho que o primeiro passo, pesquisar a revenda. Primeiro passo, cara, porque assim,
A revenda vai ser o parceiro que vai caminhar contigo até o final, né? E no início, cara, tu não sabe nem ligar o drone, não sabe nem decolar, não sabe nada. Se tu não tiver uma revenda que te ajude, um subdealer qualificado, com treinamento de qualidade, que vai te apoiar, a gente fala dessa questão do preço que a gente comentou antes, né? Cara, às vezes tu economiza 5 mil reais numa compra. Ah, tu ganha um dispersor de sólido, não sei o quê, um brinde. Cara, é um dia que tu tem um BO com o drone que tu não sabe o que fazer, olha quanto que tu deixou de faturar ou deixou de aplicar, ou uma cauda que tu fez que tu não conseguiu aplicar, entendeu? Então, assim, o barato sai caro. Tu tem que comprar em revenda oficial, confirmar se a revenda é oficial, se é um subdealer oficial da DJI, conhecer a loja, ver peça de reposição. Cara, eu precisei de uma bomba, precisei de uma hélice, tu tem aqui pronto entrega, quanto tempo tu me atende, se eu tô com uma dúvida, tu tem suporte técnico, é essencial, tá? Tu vai pesquisar, tu vai estudar, o pessoal vai entrar em grupo de droneiros, todo mundo faz, né? Faz parte do processo, mas se tu não tiver um subdealer que vai te apoiar, esquece. Então, acho que isso é o básico, tá? É o ponto inicial para tudo. O pessoal, então, parte do treinamento, a revenda, então, quer comprar drone, chama Agromap, São Paulo, MS, MT, né? E depende, tá? Mas, olha só, qual, qual a maior lição que o agro te ensinou até hoje? Cara, pergunta profunda. Eu acho que um ponto muito legal, a gente fala muito do produtor, né? O produtor é resiliente e tal, mas fugindo um pouquinho dessa pergunta mais padrão, uma coisa que eu vejo do agro é a renovação. Todo ano tu planta, tu colhe e no ano que vem tu começa de novo. Então, assim, eu venho lá do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? A gente tem vários anos de seca, teve a enchente, Bah. e todo ano o produtor planta de novo, tenta de novo. Sempre as esperanças se renovam, entendeu? E eu acho que isso é muito legal do agro. Isso tu pode repassar, transmitir isso para qualquer parte da tua vida, inclusive nos negócios, né? Ah, eu comecei um trabalho, cara, não deu certo por aqui, cara, começa de novo, vamos tentar de outra forma, seguir outra estratégia, não desistir fácil. O produtor rural não desiste. Deu seca, cara, ano que vem vamos tentar de novo, vamos, sabe? Eles não desistem. É sempre um novo ciclo. Eu acho que isso o agro traz com uma mensagem muito forte, assim. Legal a sua opinião. E agora a pergunta que a gente sempre faz, se você tivesse que escolher apenas uma tecnologia relacionada ao agronegócio, qual que tu escolheria? Cara, drones de pulverização, né? Aí, ó, Com certeza é DJI. Drone de pulverização. Não tem como. Cara, por isso que eu falo, você poderia ter mais uma hora aqui, fácil, mas eu queria puxar um gancho da resiliência, que nem tu falou agora do agro, trazer um gancho da Ucomp, que aconteceu um fato, eu trouxe no podcast que eu gravei com o Francisco, um abraço pro Francisco aí, tá indo pro T100 agora, o Francisco. Ele comprou na AgriShow em 2024. Ele é aqui de Rancharia, é um amigão, né? Agora. Teve a enchente lá em Porto Alegre. Eu tenho um negócio no Rio Grande do Sul ainda, eu tenho contato lá, né? E, cara, o povo gaúcho, assim, eu admiro eles porque foram pós-pandemia teve 2, 3 anos de seca. E aí em 2024 teve a enchente lá. E aí a Ucomp ficou Embaixo d'água. embaixo d'água, praticamente com, sei lá, um metro e pouco de água. E aí depois a Ucomp, ela teve que se estruturar, teve um CD em Palhoça e agora teve a regionalização. O Eduardo e o Roberto, um abraço. Aí o outro, como é que é o Neto, né? O Roberto Neto. Roberto né? Neto, isso, Beto. Sofredor, Colorado sofredor. Como é que foi internamente, cara, isso para o Comp, né? Tipo, eu acho que é muito a cara do gaúcho mesmo, a persistência, a insistência e acreditar no drone também, né? Com certeza. Cara, foi bem feio. Cada um lá que foi afetado tem uma história, né? Falando, claro, tem histórias pessoais, né, colegas, mas falando da Ucomp em si, e foi muito louco, porque eu, inclusive, estava na AgriShow, aqui em São Paulo, Ribeirão, e aí eu ia voltar no sábado, eu acho, tinha voo, e meu voo foi cancelado, porque o aeroporto estava embaixo da água, e aí não tinha como o voo ir para lá. Aí vou ficar no hotel ver o que acontece. E a gente não tinha ainda noção tudo que ia gerar, né? A Ucomp ficou mais ou menos uns 30 dias embaixo d'água. A gente conseguiu depois acessar a empresa lá com barco. É bem legal, assim, a gente vê hoje, né, o que aconteceu e onde a gente conseguiu superar, como a gente conseguiu superar isso. E o que aconteceu? A gente saiu foi uma AgriShow muito boa, a gente teve mais de 100 pedidos na AgriShow. E aí, chegou segunda-feira, os clientes, cara, ó, me manda o drone, fatura o drone, me manda o drone. E a gente, cara, tô com a empresa embaixo d'água, o estoque que eu tinha tá lá,
não tem equipamento para te mandar. E assim, até os parceiros foram muito legais conosco, assim, entenderam, a gente conseguiu conduzir as negociações, a grande maioria a gente conseguiu ainda atender. A gente teve a sorte que estava abrindo o CD em Santa Catarina e estava chegando importações por lá, assim, uma semana depois. E a gente conseguiu, né? Mas tivemos uma perda aí de alguns milhões em estoque. Tinha recém-reformado a empresa. Aí, 30 dias baixou a água, ficou mais alguns meses em obra, né? Muitas empresas quebraram naquela região, fecharam. A região está bem mais deserta do que está hoje, assim. E aí a gente reformou, tá com a loja montada, né? Toda a estrutura, e daí veio a regionalização e nós ficamos com o Paraná. Aí tivemos que colocar mais uma filial, mais uma obra, né? Cara, um ano na sequência, um ano. cara. É um baque muito grande. E parabéns aí para todo o time da Alcomp. O pessoal do suporte lá também, queria mandar um abraço em nome da Agromap aí, de todos os nossos colaboradores que têm contato, né, com o pessoal muito do pós-venda, o time comercial, o Neemias corintiano sofredor, o Marcos, o Barba lá, enfim, o Judson, Eduardo, Roberto, um abração para vocês. O Rodrigo também, teu tempo, muito obrigado. Mas antes de encerrar, aquela para finalizar hoje, deixa uma dica, a gente procura na última pergunta para os mais jovens, quem está começando. Se fala muito em geração Z, Y, W hoje, como é muito acelerado hoje com a globalização, celular. Traga uma dica para essa juventude que quer melhorar de vida, quer ter uma vida melhor, quer crescer profissionalmente. Dá um recado para essa turma aí. Isso é legal. Eu acho assim, eu sempre tive assim, meus pais, meus avós, assim, um valor muito forte do trabalho, né? Então, eu hoje trabalho bastante, sou meio workaholic assim, e acho que é um pouco disso, da família, que vem muito isso, e a gente precisa... na tua empresa deve estar precisando contratar alguém, sempre está precisando contratar alguém, é difícil tu achar. E os jovens, hoje, o drone de pulverização, ele tem uma oportunidade muito grande de tu crescer, se desenvolver. É um mercado que ainda está, assim, tem muito espaço. E eu acho que se o jovem não sabe o que fazer, olha para esse mercado. Tu pode ser auxiliar, tu pode ser piloto de drone, tu pode se especializar e fazer parte de manutenção de drone, tu pode vender peça de drone, tu pode vender drone. Tem uma série de áreas que tu pode atuar com drone de pulverização e é só o começo. Quem entra agora tem muito mercado pela frente. E o jovem precisa baixar a cabeça e trabalhar. Eu acho muito assim, estudar muito, né? Eu falo como exemplo de mim, assim, eu agarrei as oportunidades que eu tive quando eu era jovem, mas comecei a trabalhar cedo, estudei cedo e tal. Cara, estuda e se dedica, né? Eu vejo muitos jovens assim, deu o horário, vai embora. Sabe, só faz o padrão, não, isso aqui eu não faço. Eu sempre consegui crescer na minha carreira profissional fazendo mais do que era contratado. Do que eu... Claro, talvez por ser vendedor, por ser comissionado, talvez, mas eu acho que é de mim, não é só isso. Então eu vejo muito isso nos jovens, assim, eles fazem muitas vezes o padrão e tal. E não quero generalizar, né? Existem as exceções. Boas, tem. Mas se o jovem fazer um pouco a mais, se dedicar, cara, o retorno vem, vai colher os frutos. Olha aí, pessoal. Obrigado, Rodrigo, pela dica. Fica a dica aí para os mais jovens. Tu quer mandar um agradecimento, um abraço aí para a família aí, para alguém aí? Abração, minha mãe, a Rose, meu pai César, a gente falou das minhas irmãs, né? A Mari, a Carol, a Monique, minha esposa, a Stephanie, me apoia demais, demais a Stephanie. Eu viajo muito, né? Tô sempre na estrada e eu moro ainda no Rio Grande do Sul, mas venho pro Paraná toda semana e tô visitando as revendas e tal, tô sempre na estrada. Então ela me apoia demais nisso, a gente comenta que, cara, se a tua família não tá junto no comercial, não dá certo, né? Eu tenho que estar aqui focado no trabalho, sabendo que a minha esposa tá me apoiando, que ela tá, né, tá tudo certo com ela em casa, que ela tá, assim, tudo em segurança e ela tá junto comigo, não tem essa cobrança, entendeu? Então a minha esposa, eu tô com ela aí há mais de 10 anos e, cara, é a fortaleza, assim, é essencial na minha vida. Então, abraço para todo mundo, o pessoal da Alcomp também, obrigado, todo o time e a equipe, né? Hoje, cara, eu tô na gestão comercial, mas se eu não tiver uma equipe boa, não funciona. É time, né? E a gente tem que, eu tento sempre liderar muito pelo exemplo, sabe? Não sou aquele cara que fica ali incomodando, xingando, mas assim, eu tento fazer tudo da melhor forma possível para que a galera olhe, putz, se o Rodrigo faz isso, é o básico que eu tenho que fazer também, entendeu? Então, eu vou muito pelo exemplo. E se eu não tivesse essa equipe por trás, assim, fantástica, o Comp tem uma equipe muito, muito boa, a
a gente não estaria onde a gente está, né? Então é essencial. Então um abraço para todo o time, obrigado pessoal, família, e obrigado pelo Paulo e pelo convite, tamo junto. Espero que tenhamos conseguido ajudar com bastante conteúdo aí, esclarecer bastante coisa. Com certeza. Obrigado, Rodrigo. A ideia do Bora Voar Talks, né, Inteligência no Campo, ela é um podcast assim, de trazer informação real do mercado. O que está sendo legal desse nosso projeto, vamos falar assim, né, junto com o time do marketing, né, o Jonathan, o Gabriel, o Daniel, é que a gente está conseguindo trazer o cara lá do campo, produtor, o prestador. Hoje a gente trouxe pioneiro em drones aí do mercado nacional, muito legal, Rodrigo. Obrigado mesmo. Queria aproveitar e agradecer nosso parceiro Coopermota, nosso parceiro Sicredi também, que nos abraçaram aqui na região do Vale do Paranapanema. Esse episódio aqui, pessoal, ele mostrou muito a realidade, vamos falar assim, muito da parte comercial relacionada ao dealer, o papel do dealer, o papel das revendas. Antes de encerrar aqui, eu queria mandar um abraço, né, o Leonardo lá da Voura. Agora ele é um multi-empresário, assim, do drone. Ele tem vou falar assim, umas ideias bem malucas, assim, mas é um cara que ele tem um coração enorme. Eu queria deixar um abraço para ele porque o pai dele acabou falecendo há um tempo atrás. Eu conversei com ele ontem, eu não sabia do motivo, né, mas queria deixar um abraço aqui, Leonardo, que tenha força aí, porque da forma como foi, eu sei que a dor é maior, mas fica meu abraço aí. Time Agromap, todo mundo que está no campo e está na batalha. E pessoal, esse episódio aqui, domingo às 17 horas está no ar. Até o próximo episódio, um grande abraço e como sempre, né? Bora voar!